Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai aprender coisas novas, né? Hoje a gente vai aprender sobre JavaScript, tá certo? Então a gente já vai começar a ter um primeiro contato com programação e já desenvolvendo aqui o Orkut, tá bom? Essa página Orkut já tá pronta, digamos assim, é um arquivo HTML que eu já criei e eu tomei como base, né, uma imagem que eu peguei na internet de como era o Orkut antigamente, né? E aí eu reproduzi essa página idêntica que está lá com HTML e CSS com os aprendizados que a gente já teve nas outras aulas. Né? Eu vou aqui compartilhar o código com vocês, tá bom? Ele vai estar disponível aí num link para você poder baixar. E também eu vou colocar aqui, já vou comentar aqui com vocês algumas coisas desse código e como que eu desenvolvi ele, né, diante de alguns aprendizados novos que a gente vai ter, tá bom? Então, primeira coisa que vocês veem aqui é que eu utilizei uma imagem, né, e tudo. Só que percebam que diferente daquela outra página que a gente tinha, né, até eu coloquei ela aqui, ó, sobre o Orkut, é um link que vai apontar para a nossa página, né, orkut.html, ó. Só que antes as coisas eram uma abaixo da outra, né, ó. Uma coisa abaixo da outra. Nessa outra página aqui do Orkut tem coisas do lado. Como é que isso foi feito, né? Aqui no código, ó, eu também fiz três tags, né, ó. Infos, login e cadastro, tá certo? Dentro de uma tag main content. Vamos ver isso lá na ferramenta do desenvolvedor que fica melhor da gente entender, tá certo? Então, ó, eu tenho uma tag content, que é uma tag maior, que vocês estão vendo pintado. Tem uma tag info, uma tag login e uma tag cadastro. Mas como eu deixei ela uma ao lado da outra, né? Aqui na tag login, você pode ver que eu usei uma propriedade chamada float right. O que é essa propriedade? O float ele vai colocar os objetos, como o próprio nome diz, flutuando, né? Ah, eu quero que ele flutue para a direita, eu quero que ele flutue para a esquerda. E aí nesse momento aqui, eu coloquei o infos flutuando para a esquerda, float left, e o login flutuando para a direita. Também o cadastro flutuando para a direita. Quando eu coloco dois flutuando para a direita, vai ficar um abaixo do outro, que foi o que aconteceu aqui. Tá certo? Então, um aprendizado diferente, né, do que a gente teve. No mais, aqui eu usei uma imagem, um texto normal aqui, usei uma tag spam aqui no connect para poder pintar ela de rosa aqui, né, que é tipo essa cor do Orkut. Outra coisa que eu fiz foi usar aqui formulários que a gente já usou nas outras aulas, né, botões, ó. Só que tem um aprendizado novo sobre essa questão de formulário, dois aprendizados novos. Primeiro aprendizado novo é que eu usei aqui um label, ó, tá vendo? Label. O que é essa label? Label é uma tag que você usa geralmente nos formulários, tá? E existe um recurso muito legal dela que é esse for. Então eu criei um input text e coloquei uma label for o mesmo ID que eu coloquei aqui. Então eu coloquei esse input e-mail com o nome e-mail, né, que é o nome do campo que vai guardar os dados, e o identificador dele também é e-mail. No label eu coloco for e-mail e ele vai buscar o ID, o campo que tem esse ID, e vai entender que quando eu clicar, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui em e-mail, ó, perceba o que, é que vai acontecer. Eu vou estar clicando na palavra e ele vai selecionar o input, né, o campo. A mesma coisa acontece com esse teste boxinho aqui, esse checkbox. Quando eu coloquei aqui, criei ele, eu coloquei ó, ID lembrar, só que o for dele também é lembrar, que é o ID que eu coloquei. Então quando eu clico na frase, ele seleciona um campo. Então para isso que serve o for, tá? E o for pode ser tanto assim, dessa forma, como eu poderia colocar o input também dentro do for, que aí ele teria o mesmo comportamento. Quando eu, dentro do for não, dentro do label. Quando eu clicasse dentro do label, por ele estar dentro, né, desse label, ele selecionaria esse input, sem a necessidade do for. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tirar esse for, vou colocar esse input aqui, né, aqui dentro, ó. Não vou indentar, é só pra gente entender, tá? Ó. Antes do nome, não tem for, né? Eu atualizo aqui. Claro que ele perdeu alguns estilos que eu tinha colocado na label, né? Mas só para vocês verem. Quando eu clico no nome de novo, ele seleciona. Mas agora ele está entendendo porque está dentro, né? Ó, essa partezinha aqui de input, ela está dentro de label. Tá bom? Dá até para ver melhor aqui na nossa ferramenta de desenvolvimento também. Ó, você vem aqui, label, tem um input ou coisa dentro. Então o label entende que é para selecionar um input porque eu cliquei numa label que tem um input dentro. Então tem essas duas formas. Ou eu coloco dentro ou eu coloco fora usando o for,
né? E aí que foi o que eu fiz aqui para vocês aprenderem. Esse código aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Já que a gente não desenvolveu ele todo junto, então tanto o estilo quanto o arquivo eu vou colocar para vocês disponível. Uma coisa legal que eu fiz aqui também foi separar em pastas, tá, os nossos arquivos. Eu coloquei aqueles arquivos do arquivo antigo que a gente tinha criado, né? Aqui, todo aquele código e tal, eu coloquei aqui dentro dessa pasta info, né? Index.html é agora a nossa página, tá certo? Que a gente está criando. Imagens eu coloquei todas as imagens que eu vou usar aqui dentro. E CSS eu coloquei todos os CSS que a gente vai usar aqui dentro. E renomeei para Style porque é uma nomenclatura que é mais usada, tá certo? Então, diante disso, a gente já tem uma página aqui criada, né? De exemplo para a gente poder começar a trabalhar com JavaScript com o conteúdo dessa página, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa também de aprendizado que fica é que eu falei para vocês vários tipos de inputs, né, na última aula sobre formulários. Text, que foi o que eu usei aqui para o nosso e-mail, né? E existe também o type password. O que é que o password faz? Quando eu começo a digitar aqui, ó, ele começa a botar os pontinhos ao invés das letras, tá bom? Então é mais um aprendizado aí que a gente teve, tá bom? Com relação a isso. No mais, tudo dentro do normal, do que a gente já usou nas outras aulas, né? Digamos assim, né? Usei paging, usei merging. E o que tem diferente aqui de conhecimento é o float que eu usei. E também essas configurações do label e do password, tá bom? A gente pode até dar uma passada aqui para vocês verem, ó, o arquivo ele tá dessa forma, né? Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês, né? Mas todos eles, ó, percebam, tudo usando o que a gente já usou nas primeiras aulas. Então, o que eu passei para vocês de conhecimento tá tudo aqui nesse arquivo e com esse conhecimento a gente fez, olha só o que a gente fez, uma página de login do Orkut com o que a gente já aprendeu até agora, tá certo? A única coisa também extra que eu coloquei de CSS lá, fora o que a gente aprendeu, é essa nova forma de selecionar aqui, ó. Percebam que eu estou usando dentro do campo login, ó, dentro do ID login, uma div chamada login que eu criei. Eu tenho várias divs que eu coloquei uma class campo para ela, porque eu quero aplicar o mesmo estilo, que nesse caso foi uma margem que eu coloquei, né? Então, um margin, que é uma margem ao redor. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu, além de fazer isso, né? Eu também selecionei de uma forma diferente. Dentro de login eu tenho uma tag campo. Só que dentro de campo, o que acontece? Eu tenho um input text, né? E esse input text, eu queria que ele tivesse um tamanho específico. Que nesse caso é esse tamanho aqui, de 250 pixels. E tivesse um paging dentro dele de... nesse caso aqui eu coloquei 3 pixels. Então esse estilo aqui... ele vai ser aplicado somente, ó, para a tag login, a tag campo que está dentro dela e o input que está dentro dela. Então esse input aqui é o único campo que vai ser contemplado com esse estilo, porque ele vai estar dentro de login e dentro de campo. Só que percebam que tem um seletor novo aqui, né? Ah, você usou colchete. É porque tem como eu selecionar também para estilizar através dos atributos, e essa aqui é a forma. Estou dizendo o seguinte, ó, não existe um atributo aqui type igual a text nesse input, então eu coloquei type igual a text aqui entre colchetes. Então ele entende que eu quero todos os inputs que tem esse atributo type e que o valor é text. E então eu coloquei do mesmo jeito, coloquei uma vírgula, como a gente já aprendeu, né? De novo, toda a hierarquia, input, type também password, que são os dois que eu quero, tá bom? Então mais esse aprendizado também de seletores para CSS, ok? Então, temos aqui a nossa página criada. Vamos agora aprender sobre JavaScript. Que é isso? Como funciona? Né? E aqui a gente já vai ter os primeiros conceitos do que é programação. Tá bom? Primeira coisa, para eu usar JavaScript eu preciso criar uma tag aqui no meu head chamada script type igual JavaScript, tá? Pronto, coloquei aqui. Então aqui antes tem um text barra JavaScript, tá? Vamos lá, script text barra JavaScript. Essa é a síntese. Existe uma outra forma de você fazer isso, que é
Esse script, ao invés de eu usar na própria página, eu posso, assim como eu fiz com CSS, pegar ele de um arquivo .js, que é o tipo do JavaScript, tá certo? O tipo de arquivo de JavaScript. E aí nesse caso eu colocaria apontando aqui, no lugar de usar toda essa tag, eu usaria dessa forma, né? Ó, não colocaria nada dentro e apontaria para o arquivo aqui, tiraria o type e apontaria para o arquivo, tá certo? A forma de apontar é usando o src igual, colocando onde está o arquivo, né? Lembra daquela estrutura de pastas que eu acabei de mostrar nova? Seria mais ou menos assim. Eu teria uma pasta JS e dentro de JS eu teria o meu arquivo de script, que eu colocaria o nome que eu quisesse, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui qualquer nome, só como exemplo, né? Exemplo.js, tipo isso. Nesse caso aqui eu não vou querer fazer isso, tá? Eu vou querer utilizar o JavaScript dentro da tag por enquanto, para a gente primeiro aprender. Então, gente, antes da gente começar a trabalhar com JavaScript, vamos entender o que é o JavaScript, né? Antes a gente trabalhava com tags e CSS. O JavaScript é para fazer coisas dinâmicas dentro da página. Então, eu poder acessar tags e alterar coisas nelas ou ter acesso a valores de coisas delas. Então, o JavaScript ele vai poder fazer com que eu manipule a página em tempo real ali na maneira que eu quiser. Entenderam? Então eu posso, com os meus comandos que eu vou escrever, manipular a página e poder fazer, né, coisas através de scripts dentro dela, tá certo? Tá, então vamos lá, né? Pra gente começar a trabalhar com JavaScript, a gente já vai precisar entender como funciona a programação. A programação, como vocês já devem ter visto, né, elas são várias linhas de código, né? Você escreve muita linha de código, só que como é que aquele código é executado? Existe a programação estrutural, que é a que a gente vai fazer agora com o JavaScript, onde uma linha ela é executada logo após a outra. Então, quando eu tenho uma linha de código, vou dar só um exemplo aqui, mas que não é código ainda, tá? Eu tenho a linha 1 e eu tenho a linha 2, tá? A linha 1 ela vai ser executada primeiro do que a linha 2, é uma sequência. Então, o código que tiver aqui embaixo, ele só vai ser executado quando o código da linha 1 tiver sido executado, entendeu? Então eu executo primeiro a linha 1, quando a linha 1 termina de executar, ele vai e executa a linha 2. Então é estrutural mesmo. Então a cada linha ele vai executando o comando daquela linha, mas ele nunca vai executar o da última linha antes da primeira ser executada, entenderam? Então ele vai seguir a ordem. Então existe uma ordem aqui para ser executada nesse caso, tá certo? Então vamos lá, executei aqui a linha 1, linha 2, né, digamos assim. Como funciona a programação? Existe um primeiro conceito base da programação que são variáveis. O que é isso? O que são variáveis, né? Variáveis é como se fossem caixas. Vamos pegar a ideia um pouco da ideia das tags, mas é muito aplicável para variáveis, onde a gente guarda valores dentro. Então, sempre que eu quero guardar algum valor, alguma informação em algum lugar, eu vou guardar essas informações dentro de variáveis, que são essas caixinhas onde eu vou guardar as minhas informações. Entenderam? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro exemplificar para vocês uma variável, como eu crio uma variável no JavaScript. E é dessa forma, eu digo var, digo que eu estou criando uma variável, dou um nome para essa variável, eu vou chamar essa variável de nome, tá? E aí eu digo através do igual o valor dessa minha variável. E aí, como eu vou colocar um texto, eu preciso colocar entre aspas aqui. E eu vou colocar o valor desse texto como o meu nome, Rafael. E aí eu termino a execução dessa linha com ponto e vírgula. Então a gente aprendeu um primeiro conceito aqui de programação que é de variáveis. Onde eu guardo informações que eu preciso utilizar depois, através de variáveis. Então eu estou criando aqui uma var nome, e essa variável nome eu vou guardar um valor que é Rafael. E esse valor eu posso utilizar ele em alguns momentos dentro do meu código do JavaScript, tá certo? Como eu faço isso? Vamos ver isso aqui na prática, já aprendendo uma coisa muito legal do JavaScript, que é o alert. O alert funciona assim, ó. Você vai pular para a próxima linha, porque é a próxima execução, tá? E você vai digitar alert, vai abrir e fechar aqui o parêntese, e dentro dele você vai colocar o que você quer que apareça no alerta que o JavaScript vai mostrar.
eu vou colocar aqui que o alerta que eu quero que ele mostre é o meu nome é... Vou dar um espaço aqui, né? Só que eu preciso usar uma variável. Então, como é que eu faço para usar essa variável? Antes disso, vamos ver esse alerta sendo apresentado na tela. Porque o JavaScript ele é executado enquanto a página está sendo carregada. Então, no momento que a página é carregada, ele já vai ver todos os scripts que tem e vai executar, tá certo? O caso do alerta não vai ser diferente. Ele vai carregar a página, vai ver que tem um script, vai executar esse script e vai aparecer esse alerta aqui pra gente. Então vamos lá, ó. Vou dar um F5 na minha página e apareceu, ó. O meu nome é, certo? Então vamos lá. Só que o meu nome é o quê, né? O meu nome é, eu vou colocar essa variável que eu acabei de criar. Então vamos lá, o meu nome é. Para eu juntar coisas aqui no JavaScript, eu quero juntar uma informação com outra informação. Eu posso usar uma forma de trabalhar que a gente chama de concatenação, onde a gente junta informações. E a forma de concatenar aqui no JavaScript é através do mais, tá certo? Ó, eu uso mais e boto aqui o nome. Então o que ele vai fazer? Ele vai exibir o meu nome é, e eu digo mais para ele concatenar com o nome. Então ele vai juntar essas duas informações, tá bom? Então vamos salvar aqui, dar um F5, ó. O meu nome é Rafael. Olha só, a gente já fez a primeira instrução aqui em JavaScript e já viu ela sendo executada na tela através de um alerta que a gente exibiu, né? Então esse alert é um recurso do JavaScript para poder dar alertas e você pode colocar o valor que você quiser dentro dele em qualquer momento, tá bom? E aqui a gente já também trabalhou com variáveis, onde eu posso guardar qualquer valor. Qualquer valor mesmo, tá certo? Números, qualquer coisa que você quiser colocar aqui dentro, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente pode mudar o valor das variáveis enquanto a gente está executando o código. Então eu fiz o quê? Eu criei um nome Rafael, dei um alerta para a gente ver o nosso nome Rafael, né? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu nome de Rafael para Isaac. Nesse momento eu não precisei mais declarar a variável, dizer que ela é uma variável, porque eu já fiz isso, né? Eu já disse que é uma variável nome. Quando eu quiser utilizá-la de novo, mudar o valor dela, eu só vou colocar o valor dela igual, o nome dela no caso, né? Igual o valor que eu quero mudar. E aí eu fecho com ponto e vírgula aqui para dizer que eu terminei a linha, tá certo? E aí eu dou um F5 na minha página. Antes disso, vamos dar o alerta de novo, né? Ó. O que que vai acontecer? Vamos entender esse código aqui antes de executar ele, tá certo? Ó. Primeira coisa, estou dizendo o seguinte, ó. Vou criar uma variável onde eu vou guardar uma informação. E essa informação é Rafael. Eu vou alertar o meu usuário lá, o meu nome é, e vou botar o nome que eu acabei de declarar aqui. Depois eu vou mudar o valor dessa variável para Isaac. Antes ela tinha Rafael, mas agora eu troquei para Isaac. E depois eu vou alertar de novo o nome. Então, teoricamente, o que é para acontecer? Nome é Rafael, alerta o nome, vai aparecer Rafael. Nome é Isaac, alerta o nome, vai aparecer agora Isaac, não mais Rafael, porque eu mudei, tá bom? Então eu vou dar um F5 aqui. Ó, o meu nome é Rafael. Quando eu dou OK, ele vai para a próxima execução, que ele mudou o nome para Isaac e agora ele diz meu nome é Isaac. Entenderam? Então, vocês puderam ver aqui claramente uma linha sendo executada após a outra, né? Entenderam aí, né? Então fizemos aqui já, né, Isaac e tal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora aprender um conceito novo, tá? A gente utilizou aqui em cima uma concatenação, né, que foi essa junção de informações. A gente também pode fazer isso para alterar valores de variáveis, sabe, concatenando com o valor antigo que ela tinha. Aqui eu estou alterando 100% o valor da variável, mas se eu quisesse reutilizar o valor da antiga, por exemplo, vamos supor que o nome aqui, ao invés de ser Isaac, eu quero que fique o meu nome e o meu sobrenome. Mas eu já tinha o meu nome antigamente, então como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nome, tá? Tá, nome, mas eu não estou alterando o nome, é porque agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo que nome, nesse momento, ele não foi alterado, então eu estou pegando o valor dele, né, antigo ainda, assim como eu fiz aqui no alerta, eu ainda estou pegando o valor dele que ele estava antigo, setado antigamente. Então o valor dele antigamente era Rafael, então eu estou dizendo, ó, pegue nome, concatene ele com o meu sobrenome, né? E nesse momento aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai juntar o meu nome que estava aqui mais o meu nome Lima
vou dar um espaço, porque senão vai ficar junto, vou dar um espaço aqui na aspa. E aí, o novo valor de nome vai ser o nome antigo mais essa concatenação que eu fiz de informações, essa junção de informações, tá? E depois eu vou alertar o meu nome aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Prontinho. Meu nome é Rafael, depois o meu nome é Rafael Lima. Legal, né? Então a gente já está trabalhando com JavaScript aqui, a gente já está fazendo as coisas acontecerem. A gente já tem uma execução, uma sequência, usamos variáveis, né? Usamos o alert, que é um novo recurso, alteramos o valor da variável, concatenamos, né? Mudamos o valor de uma variável em cima do valor antigo dela. Muita coisa a gente já está aprendendo em poucos minutos, né? Então vamos fazer mais um aprendizado aqui. Eu quero ensinar para vocês agora, de uma forma breve, sobre funções. O que são funções? Funções são variáveis onde a gente guarda instruções de código. Então, ao invés de eu guardar o meu código em uma variável, eu guardar ele em uma função, onde permite que, da mesma forma que eu usei nome em um lugar aqui, em alguns lugares que eu quis usar, né, eu possa usar essa função para executar uma sequência de código que eu queira, onde eu quiser. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou criar uma função nesse exato momento e vocês vão ver como é que é assim que se cria uma função aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó, function, estou criando uma função, o nome dessa função vai ser nome, vamos criar com o mesmo, né? Nome, não, eu vou chamar assim, exibe nome, um nome composto, tá? E percebam que aqui, diferente do CSS, onde eu usava um hífen, né? Aqui eu estou usando uma letra maiúscula para separar as palavras. Nunca faça assim, tá? Ó, exibe nome, deixar tudo junto. Isso aqui é ruim para a legibilidade do código. Use, sempre que usar nomes compostos, a letra maiúscula depois do nome, tá certo? Dos nomes que, no início de cada palavra que você for usar. Só não pode usar no começo. No começo tem que ser letra minúscula. Combinado? É um padrão que a gente vai seguir, tá bom? E vocês vão entender depois por quê. Exibe nome e aí eu coloco, né? Abro e fecho aqui um parêntese e já abro aqui uma chave, assim como eu faço parecido, entre aspas, no CSS, né? E coloco tudo que eu quero aqui dentro, ó. Tudo que eu quero que seja executado de instruções aqui dentro. Então nesse momento eu criei uma variável de instruções, onde eu coloquei, que na verdade é uma função, né? Onde eu crio essa função para guardar essas instruções e essas instruções elas vão ser executadas quando eu quiser. Então eu coloquei essa função aqui, mas quando eu atualizar a página, percebam que agora ela não vai ser mais executada. Ó. Eu só criei uma função, eu não estou usando ela. Né? É igual a variável. Eu posso criar uma variável, mas eu só vou utilizar ela quando eu aplicar ela em algum lugar. Então, da mesma forma é a função. Então eu criei uma função e para eu chamar essa função, para eu executar ela, é da seguinte forma. Eu vou dizer exibe nome, fechar e abrir o parêntese aqui e vou salvar. Nesse momento aqui ele vai executar a minha função exibe nome. Vamos ver aqui, ó. Viu? Então ele vai executar tudo que está lá dentro. O que está lá dentro. E o que é que está lá dentro? O meu nome é Rafael, depois ele muda o nome e exibe o alerta de novo. O meu nome é Rafael Lima. Só que tudo isso muito rápido, né? O alerta deu uma pausa aí pra gente, mas a execução do código é bastante rápida, certo? Então, olha só, aprendemos sobre variáveis e agora sobre funções já, né? Vamos aprender mais uma coisa pra gente encerrar hoje, pra vocês praticarem aí. Né? O ideal é que após cada vídeo desse, você pegue o conceito que foi aplicado aqui e comece a testar. Olha, isso aqui funciona mesmo, eu vou testar aqui na minha página. Né? E ver isso aqui executando, tá certo? Então, exibe nome, eu vou ensinar mais um conceito para vocês. Eu vou dizer que ele vai receber parâmetros. E é para isso que serve esse parêntese aqui que fica aberto logo depois do nome da função. Eu vou passar parâmetros. E esse parâmetro que eu vou dizer aqui vai ser... deixa eu ver, idade, pronto, idade. Eu estou passando aqui um parâmetro de idade. Então isso daqui é como se fosse uma variável que eu estou criando como parâmetro desse exibe nome. Nesse caso aqui eu não preciso dizer vai igual a idade, não preciso. Eu estou só dizendo, é como se eu estivesse já fazendo isso aqui, ó, vai igual a idade. Quando eu faço isso aqui é como se eu já estivesse declarando a variável, né? E aí eu vou utilizar essa idade no meu primeiro alerta. Eu vou concatenar aqui o meu primeiro alerta, vou abrir uma aspa, vou dar um espaço,
Vou colocar aqui entre parênteses dentro da aspa, né? Dizendo assim, idade, a minha idade é... A idade do Rafael é... Na verdade, eu vou tirar essa aspa aqui, né? Vou concatenar de novo com a informação de idade que eu vou ter, mais... Abro aspa de novo para fechar o meu parêntese. E pronto. Tá? Ó, aqui eu vou ter Rafael, ele vai me exibir a idade é... E tal. Percebam aqui que eu não coloquei nenhum parâmetro na hora de chamar. O que, que vai acontecer? Vamos ver. Ó, vou executar. Ó, o meu nome é Rafael, idade é undefined. Eu não defini o valor desse campo. Então, para eu definir, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui nesse parêntese o meu parâmetro. Nesse caso, eu vou colocar 20. Vou dizer que eu tenho 20 anos. E aí, quando eu atualizar a página, ele vai me dizer a idade é 20. Tá? Então, a gente já começou a trabalhar também com parâmetros nas funções. Posso colocar mais de um parâmetro? Pode, só colocar vírgula e colocar outro parâmetro. Por exemplo, estado civil. Vou colocar idade é tal. Vou colocar aqui uma barra. Estado civil. Isso aqui eu posso colocar qualquer coisa. Eu que estou colocando esses caracteres para ficar o texto do jeito que eu quiser, né? Estado civil, vou colocar aqui aí vou botar entre aspas aqui, né? Concatenar com estado civil. Tudo bem? Esses espaços que eu coloco entre as concatenações, eles não vão interferir em nada no texto que está aparecendo. Porque os espaços que vão ser utilizados são os espaços que estão dentro das aspas. Tá certo? Então, ó, estado civil é X, vamos dar um F5. Minha idade é 20, estado civil é undefined. Por quê? Porque eu não coloquei esse parâmetro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o estado civil como sendo casado. Quando eu der um F5, ele vai me dizer idade 20, estado civil é casado. Beleza? Por hoje é só. Esse é o nosso aprendizado de hoje. Próximo vídeo a gente vai trabalhar com validação desse formulário. Preparar ele para submeter as informações de login para a gente fazer o nosso primeiro login nas próximas aulas, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.